aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade. Segunda-feira, estamos começando a nossa semana e é com muita alegria que eu quero chegar até a sua vida, a sua casa, o seu espaço, e é com muita alegria que eu me sinto muito bem recebida por cada um de vocês. E que essa semana nos reserve somente coisas boas, coisas agradáveis, coisas firmes, coisas fortes, e que em todas as coisas as nossas decisões sejam sempre as certas. Para isso, nós precisamos ter realmente aquele ponto de equilíbrio. Semana passada eu falava sobre o ponto de equilíbrio, né? Encontrar o nosso ponto de equilíbrio para que nós possamos estar tomando decisões certas, para que possamos realmente estar, né, na linha certa. Nem sempre nós acertamos tudo, mas quando nós erramos, o importante é nós entendermos que é hora de dizer: errei, vou começar de novo, me perdoe, e realmente entrar na linha, tá? Esse é o projeto, esse é o programa Amigos da Cidade, e todos são muito bem-vindos e bem recebidos no nosso programa, na nossa vida, assim como eu tenho sido tão bem recebida na sua casa, no seu espaço. Vamos juntos a uma palavra. Nós estamos na semana que nós vamos chamar da Semana do Dia das Crianças, tá? Vamos falar bastante sobre crianças essa semana, e criança é tudo de bom, diz respeito a nós, cada um de nós. E eu me lembrei do texto da Sunamita, que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, quando o profeta ele passava sempre por uma casa e ele era hospedado naquela casa. Aquela mulher, a Sunamita, disse: nós vamos hospedar sempre esse homem de Deus aqui em casa, vamos deixar um espaço para ele aqui em casa. Então o profeta, ele começou a ter convivência com aquela família o abrigava, aquela família o alimentava, o hospedava com muito amor, com muito carinho. E ele disse: puxa, essa família é muito bonita, esse casal, eles são um casal assim, muito, né, prestativos, eles nos honram, mas parece que falta alguma coisa nessa casa, né? E ele perguntou assim para o seu servo, né, será que falta alguma coisa nessa casa? Eles têm tudo. E o jovem que acompanhava o profeta, disse: falta uma criança, ela não tem um filho, acho que ela deveria ter um filho, né? E então o profeta disse: é verdade. Vamos falar com Deus, né? Vamos pedir a Deus que Deus dê a eles um filho de presente. E eles assim o fizeram. O profeta falou com o Senhor, o profeta com a intimidade com Deus, homem de Deus, né? Aquele homem que tinha aquela liberdade com o Senhor. Ele chega até Deus e diz assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu estou sendo tão bem assistido e eu gostaria que essa família recebesse um presente. E passado um tempo, aquela mulher, ela concebeu, e ela e seu esposo tiveram então um filho. E esse filho tornou-se a alegria desta família, a alegria desta casa. Hoje eu vou ficar por aqui, mas amanhã eu quero continuar com a história desse menino e com a história desta mulher. Esse é o nosso programa, esse é o projeto Amigos da Cidade. Eu quero muito que você fique comigo nesta manhã e que juntos nós possamos aprender com a minha convidada que já está aqui e que eu tenho certeza vai ser muito interessante para todos nós. Eu sou a pastora Jurema. Hoje eu tenho aqui a alegria de receber uma mãe, uma profissional, uma história, né? História na cidade, história realmente de vida e uma participação direta com crianças, né? Eu tenho a alegria de receber aqui a doutora Silene, que é ortodontista e que trabalha assim, numa especialidade muito forte com crianças, né, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, eu agradeço e espero que todos tenham um bom dia. Doutora, nós resolvemos tirar essa semana para falar sobre crianças, né? Nós vamos ter o Dia das Crianças e então nós queremos tratar de assuntos assim que realmente dizem respeito às crianças e que tem que ser a nossa preocupação, porque às vezes nós ficamos tão focados, né? É o Dia da Criança, vamos comprar uma lembrança, vamos fazer uma festinha, mas é importante que a gente possa pensar o que eu tenho que me preocupar realmente com a criança que eu tenho dentro da minha casa, dentro da minha família, e por que não dizer o que o município, o que a cidade tem que se preocupar com a criança que ela tem dentro das escolas, né? E a saúde bucal é de suma importância.
Verdade, eu concordo plenamente. Meu nome é Selene, eu sou especialista em ortodontia e ortopedia facial e eu atendo unicamente na minha clínica. Eu não faço parte da saúde pública de Campo Mourão, mas eu tenho alguma noção sobre ela também. Mas o que a senhora quiser me perguntar que esteja ao meu alcance, eu gostaria muito de divulgar, porque a saúde bucal é o início de toda a saúde da criança. E nós devemos atender a criança desde antes de nascer, né? A gente já tem que pensar na saúde bucal dessa criança desde antes de nascer. E como que funciona? Pensar na saúde bucal antes de nascer, essa mãe que está lá grávida, esperando esse bebê, como funciona? Então, aqui nós temos um programa do município, é um programa nacional, mas o município oferece aqui em Campo Mourão uma orientação, né? Então, inicialmente com o projeto da cegonha, né? E quando o bebê nasce, então, eles já vão orientar o tipo de dieta que a mãe deve ter, o tipo de alimentação, porque isso fica registrado totalmente para a criança. E nós sabemos que o que causa a cárie dentária quando nascer os dentinhos das crianças é o doce. Então, isso a gente tem certeza, que se não houvesse o doce, não haveria cárie dentária. Então, a mãe já deve restringir a alimentação com alimentos doces durante a gestação. Então, esse é o princípio básico da questão da orientação para a saúde bucal. Logo que a criança nasce, normalmente a criança não tem dentes, mas algumas vezes acontece da criança nascer com um dentinho. Nesse momento, deve-se procurar, se a criança nasceu com um dentinho, deve ser procurado um dentista, que o dentista vai verificar se aquele dentinho vai ficar na boca ou não. Se ficar na boca, que é um dente que não haverá troca, nós teremos que dar também alguma orientação durante a lactação, né? Para que a criança não morda a mãe e a mãe desista de amamentar. É muito importante também a amamentação. Por que é importante a amamentação? Além da mãe passar para a criança praticamente todas as vacinas que ela tem, os anticorpos que ela já tem, ela vai evitar também que haja contato com uma mamadeira, com uma chupeta, que pode trazer bactérias para a boca da criança, né? A saúde da criança, a amamentação ela vai fazer com que haja um desenvolvimento da arcada dentária, da sucção, de toda a musculatura da boca da criança. Então, assim, a criança, desde então, a mãe deve ser orientada, porque se ela não souber sobre isso, ela vai procurar um dentista ou procurar uma orientação depois que nascer os dentes. E os dentinhos da criança nascem normalmente com 6 meses. Então, a partir do momento que a mãe ganhar o bebê, ela pode procurar aqui em Campo Mourão um centro social urbano, que eles podem dar uma orientação melhor sobre esse projeto de orientação da higiene bucal da criança. Lá eles vão orientar melhor, mas eu vou dar assim, limpar a boquinha da criança mesmo sem os dentes. Pode ser com uma gaze, ou aquela mãe que diz, mas eu não tenho uma gaze em casa. Então, normalmente a mãe tem aquela fraldinha só da criança, que não vai usar nenhuma outra coisa. E ali a gente usa, então, o quê? A limpeza com o dedinho da mãe enrolada na fraldinha ou na gaze, vai limpar o suco da boca, vai limpar todo o suquinho da boca para que não fique acumulado o leitinho. Então, limpar a linguinha da criança com cuidado para que ele já vá se acostumando a ter algo que vai passar na boca e não tenha um enjoo na hora que for colocar a escova de dente. Um corpo estranho para usar a escova de dente. Quando nascer os dentinhos, a mesma coisa. Se tiver dificuldade de escovar os dentinhos com a escovinha, ele pode usar também a fraldinha para limpar. Existe a água oxigenada, ela deve ser diluída, então é melhor procurar a orientação bem certinha no momento, mas a água oxigenada, uma tampinha de água oxigenada 10 volumes para uma tampinha de água filtrada, né? E com essa parte você faz a limpezinha do dente das crianças. Aí quando a criança já estiver conseguindo colocar uma escovinha de dente, que a mãe consiga orientar com a escovinha de dente, enquanto ela é pequenininha não deve ser usado pasta com flúor. A pasta com flúor, ela corre o risco da criança engolir o flúor, porque hoje em dia nós já temos a água fluoretada e os dentifrícios eles também possuem, as pastas de dente também possuem flúor. Então, para crianças é bom evitar, porque a criança gosta de engolir a pasta, né? Então, até a gente orienta, isso, então até orientar, que eles entendam que não pode engolir a pasta, que tem que cuspir, a gente tem que tomar esse devido cuidado, né? Então, agora voltando para a minha área, que a minha parte é da ortodontia, eu sou especialista também em ortopedia facial.
Então, assim, essa parte é muito importante da lactação. Então, lembrando que, assim, é ali que a criança vai ter uma força da língua e da musculatura dos lábios para que as arcadas, depois, quando os dentes forem nascendo, elas tenham um formato de arco. Se o lábio tiver a mesma força que a língua, os dentes, quando irromperem, formarão um formato de arco. Se a criança não tem uma força de sucção na língua, não tem um selamento labial, os dentes vão nascer de qualquer forma, mas eles vão nascer apinhados e é quando vai ter que procurar daí, então, um ortodontista para avaliar o período correto do uso de aparelho ortodôntico. Alguns pais procuram, não sabem bem certo a idade, né, correta de procurar. Quando tiver qualquer dúvida, tem que procurar o dentista. O seu dentista aqui em Campo Mourão, nós temos, assim, excelentes profissionais, né? Então, nós estamos, graças a Deus, assim, bem em todas as áreas de odontologia, nós temos tudo em Campo Mourão. Bem assistidos, né? Bem assistidos. Não há necessidade de se deslocar. Só procurar que vocês vão achar aqui em Campo Mourão. E na área de pediatria, que não é a minha área exatamente, também estamos muito bem colocados aqui em Campo Mourão. Eu, quando fiz a faculdade, tinha até uma curiosidade. Tem uma profissional aqui em Campo Mourão que ela fez a faculdade no mesmo local que eu. E eu tinha uma professora de pediatria que ela era muito severa mesmo. Eu gostava dela, mas ela era muito severa. E ela um dia perguntou, olha, tem a fulana de tal que mora em Campo Mourão? Eu falei, tem, eu conheço ela. Ela falou assim, olha, eu nunca chamaria alguém para trabalhar comigo, mas esta eu chamaria. Então, eu fiquei assim, feliz, né, contente de saber. E ela hoje atua aqui em Campo Mourão na área de pediatria e também na saúde pública, né? Então, o nome dela é Cida Graça, mas não estou fazendo propaganda só da doutora Cida, existem outras maravilhosas, mas só como curiosidade. Quer dizer, o nome dela lá, né? Lá veio repercutir, né? Então, veja como... Muito importante para nós, Muito importante. Então, assim, na parte de ortodontia, então, que é a minha área, os pais procuram, assim, como que eu posso procurar? Então, se tenha qualquer dúvida, pode procurar-nos. Existem vários profissionais aqui. Mas, assim, o aparelho ortodôntico em si, ele deve, de preferência, ser colocado após os 4 anos, devido à maturidade da criança. O risco deles deslocarem esse aparelho e engolir, né? Então, a gente tem que ver se houver uma necessidade precoce, o dentista vai dar alguma forma de colocar esse aparelho fixo, para que não haja esse risco. Mas, normalmente, após os 4 anos, que nós podemos intervir. Não é com 4 anos que sempre vai intervir. Nós começamos a avaliar, ver a necessidade e existe um período de troca que chama-se primeiro período transitório, que a criança troca os dentinhos, inicia a troca dos dentes com 6 anos de idade normalmente. Algumas um pouquinho antes, outras um pouquinho depois. Mas nesse período é que os pais se preocupam, porque os dentinhos eram todos pequenininhos e começa a nascer um dente um pouquinho maior. E esse dentinho que vem ainda, ele vem mais amareladinho. Então os pais dizem, nossa, mas os dentes da minha filha eram tão branquinho, e agora ele está tão amarelo. O que aconteceu? Será que eu não cuidei? O que foi? Então, lembrando assim, esse dente que está mais amarelo é porque ele é um dente mais falsificado. Então, no momento correto, no período futuro, poderá ser feito um clareamento nesse dente, mas não enquanto não trocar todos os dentes. Então, a gente tem que ter aquela paciência, cada coisa ao seu tempo. Nesse período, os pais ficam muito preocupados, porque os dentes muitos nascem bastante apinhados. Mas por quê? Porque é também coincidente com esse período que a criança tem um pico de crescimento, é o primeiro pico de crescimento. Então, a criança não está ainda não está assim com a arcada do tamanho correto daqueles dentinhos que já estão nascendo maior. Então, novamente, aquela paciência de aguardar um pouquinho para ver como pelo menos esses 4 dentes da frente irão nascer. Então, nasce primeiro 2 embaixo, depois 2 em cima, depois 2 do lado, 2 em cima. No total, 4 inferiores e 4 superiores. No mesmo período, nós temos alguns dentinhos que nascem no fundo sem cair nenhum dente. Isso que os pais têm que ficar bastante atentos, porque como esse dente ele é um dente permanente, os pais às vezes não se preocupam, poxa, não, está com dentinho de leite, meu filho tem uma cariazinha, mas eu não estou muito preocupada. Mas esse dente será um dente definitivo, é o molar dos 6 anos. Então, esse molarzinho, eu preconizo muito o uso do selante. Selante também é um tratamento preventivo. O que é o selante? O selante é como se fosse um vernizinho que a gente passa em cima do dente, porque os nossos dentes eles têm um sulco, que a escova de dente, ela escova bem o dente, a superfície do dente, mas tem um lugar que a escova não consegue entrar.
E aí o que as bactérias conseguem, então ficam alojadinhas ali. E se a gente passar um verniz, o dente totalmente limpinho, o profissional que vai fazer isso, aí ele fica lisinho. Protege para não ficar aquele sulco mais exposto, pastora. Bem interessante. Então, esse período dos 6 anos, eu recomendo que vocês não esqueçam de dar uma procuradinha no dentista. Se não for exatamente com 6, com 7, que daí o dentinho já rompeu, né? Se algum pai não vê esse dentinho com 7, não se preocupe, algumas vezes atrasa um pouquinho essa erupção. Mas é a época, entre 6 e 7 anos, muito importante de procurar um dentista para que ele dê uma orientação. Lembrando que o correto é nós levarmos os nossos filhos a cada 6 meses para que o profissional possa acompanhar. Alguns profissionais nem gostam do selante porque dizem assim, eu vou acompanhar essa criança, vou chamá-los a cada 6 meses e eu vou verificar e orientar como escovar. Mas vamos supor que esse pai mude de cidade ou que esse profissional resolva mudar e aí essa criança fica desprotegida. Então, eu acho que o selante é bem importante. O selante é uma coisa que eu não abro mão. Nos meus pacientes, eu não abro mão. Eu peço para que eles coloquem o selante nesse primeiro molarzinho, que é a fase que eles ainda não sabem, né, escovar muito bem esse dente. Então, o que não esquecendo que você também é mãe, né? Eu também sou mãe. E por ser mãe, você como se preocupa com seus filhos, você se preocupa com seus pacientes e você vê da mesma forma para as crianças no todo, né? No todo. Eu sou apaixonada por criança, eu tenho 2 lá em casa, agora eu estou com 3, né? Porque o Henrique também veio para nós, agora passou aqui na faculdade, então, por sinal, tem uma curiosidade, pastora, então eu sou o segundo relacionamento do meu marido, né? E ele já tinha uma criança. Quando ele veio, quando nós nos casamos, nos unimos, o Henrique tinha 2 anos e meio, ele morava numa outra cidade, e o meu marido, que é muito cuidadoso, tudo, ele dizia assim, o Henrique estava com os dentes todos cariados, ele só tinha as presinhas, ele parecia um vampirinho. Eu disse assim, meu Deus, homem, mas o que aconteceu com essa criança, né? Não, ele tem os dentes fracos, a gente tentou de tudo, mas não teve jeito. Eu falei, não, meu amor, alguma coisa está errado. Daí ele me contou, não, é que ele era muito chorão e a gente toda hora dava mamadeira para ele, porque ele não parava de chorar. E ele ficou tão gordo com aquela mamadeira que ele nem começou a gatinhar. Com um ano ele nem enrolava direito, de tão obeso que ele estava. Então daí eu peguei e expliquei para ele, falei, olha, então assim, veja, meu amor, eu amo você, eu estou com você, mas vou te contar para que não aconteça com os nossos filhos daqui por diante. Então o que nós devemos fazer? Quando a criança chora, não é tacar mamadeira, nós temos que ver o que está acontecendo, né? E principalmente à noite nós não podemos dar uma mamadeira para a criança o tempo todo, por quê? Porque não vamos levantar para escovar o dente. E o risco de perder esses dentinhos. Aí eu falei, eu tenho certeza que essa criança não tem dentes fracos. Na época, eu fazia dentística também, mas eu preferi levar a uma pediatra. Por quê? Primeiro que eu estava sendo a madrasta, né? Então, eu não queria trazer nenhuma dificuldade, que ele sentisse alguma dor, alguma coisa. E eu falei, é melhor o especialista neste caso. E ele foi muito bem assistido. Na época, até eu vou contar quem foi uma profissional que atendeu muito bem, eu quero agradecê-la, foi a doutora Elidice. E ela atendeu muito bem o Henrique. E o Henrique, ela colocou algumas coroinhas. Então, existem recursos, sabe? Quando alguma mãe pergunta assim, puxa, mas meu filho está nessa situação, ele está triste, ele está na escola, ele nem sorri mais. Se você procurar um profissional, ele vai colocar uma capinha no dente. Primeiro vai tratar o dente, proteger a raizinha que está ali, mas ele vai colocar uma capinha novamente para que essa criança tenha um desenvolvimento psicossocial também. É muito importante. Aquela criança que está parecendo um vampirinho, não quer mais nem sorrir na escola. Os dentinhos pretos, isso tudo há recurso. Pode procurar que tem. E foi o que aconteceu com o Henrique. Nós cuidamos do Henrique e o Henrique foi fazendo a troca da dentição. O Henrique não tem uma cárie nos dentes permanentes. Tem um sorriso maravilhoso. E depois eu tive o prazer de poder colocar o aparelho nele por pouquinho tempo, só para deixar um dentinho reto, porque ele foi um sortudo, não teve nenhum dente certinho. Então, essa questão de manter também a dentição com os dentes, não deixar sem o dente, é importante porque esse dentinho de leite, ele preserva o espaço para que o próximo possa nascer. Quando nós temos uma perda precoce de um dente, os demais dentes migram, fechando aquele espaço, e quando a dentição permanente vier, ela não vai ter espaço e não vai conseguir nascer. Ela vai nascer torto, apinhado, nós chamamos apinhado. Então, antigamente a gente chamava encavalado, né? Chamava os dentes, estão tudo encavalado. Então, assim são os dentes apinhados. Mas também há recurso, procurando o ortodontista. A parte
eu atendo bastante, eu atendo ortodontia de crianças e adultos. Mas a parte que eu acho muito interessante é a ortopedia facial, que é uma parte Eu ia do perguntar, dentista. olha, eu estou curiosa pela ortopedia facial das crianças, né? Ou nas crianças? Nas crianças. Então, porque assim, o que é a ortopedia facial? A ortopedia facial é aquele período, pastora, que nós estamos em crescimento. Então, quando nós estamos crescendo, os nossos ossos da face também estão se desenvolvendo. Quando chega uma determinada idade, não há mais crescimento desses ossos. Então, normalmente, para-se esse crescimento dos ossos faciais com 14 anos de idade. Nós temos um resíduo até os 18, ainda cresce um pouquinho até os 18, mas o que interessa para caber os dentes é até os 14. Então, é interessante que vá procurar um ortodontista ou um ortodontista e ortopedista facial para que ele verifique o que está acontecendo, se as arcadas, se os ossos estão compatíveis para receber aqueles dentes maiores que eu relatei, que os dentinhos de leite são pequenininhos e os demais vão vir com um tamanho um pouco maior. Então, o que é esse dente, o que é essa arcada torta? Vamos entender um pouco melhor. Existem crianças que têm o queixinho bem retraído para trás. Essa criança a gente chama assim classe 2. Então, os dentes ficam superiores para frente, que é conhecido como a mônica, né? Aquele dente que está muito para frente. Na ortopedia facial, a gente não faz milagre, nós não conseguimos fazer esse osso crescer, mas o direcionamento do osso de uma forma que fique mais favorável. Então, o nosso osso da mandíbula, ele tem um ângulo, e esse ângulo, se a gente fizer com que o ângulo cresça para frente, ele ficará mais favorável naquele queixinho da criança que estava muito para trás. Um outro fato que ocorre, que é o paciente que nós classificamos na ortodontia, na ortopedia facial, como classe 3, que é aquela criancinha que está mordendo cruzado. O que é morder cruzado? O normal é morder a parte superior um pouquinho para frente em relação ao de baixo, mas as duas devem se encontrar. Agora, existem crianças que cruzam, que eles vêm, a arcada vem para frente, o queixinho está crescendo demais. Algumas vezes a pessoa até diz assim, mas será que é o queixinho? Parece que está normal o queixinho, mas ele está mordendo assim. Algumas vezes é essa parte superior que não desenvolveu. Então, existem aparelhos que a gente coloca para tentar fazer desenvolver. Então, aquela criança que é respiradora bucal, essa criança é que apresenta maiores problemas no desenvolvimento das arcadas. Então, nós não trabalhamos somente nós, ortodontistas, quando a gente detecta um problema desse. Nós trabalhamos em conjunto com as fonoaudiólogas. Então, a gente encaminha para o fonoaudiólogo para que ele possa colaborar, orientando para que tenha uma respiração nasal. A respiração bucal não é boa, porque o nosso nariz ele tem um filtro que vai ajudar até nos pulmões, para que não tenha nenhum problema de bronquite, asma e algumas outras doenças. E principalmente no desenvolvimento das arcadas, porque a arcada superior fica estreita com a respiração bucal. E é nesse momento que a arcada superior está estreita que a criança não tem como morder muito bem e ela vai optar por um dos lados e acaba mordendo torto. Então, se a arcada é pequena, ela joga a mandíbula para um lado, se a arcada ou ela escolhe o outro. E se não for corrigido, ela com os 14 anos não há mais crescimento. E aí ela vai ficar com essa assimetria facial. Então, é importante que os pais procurem as crianças que estão na segunda troca. Lembra que eu falei que troca a primeira com 7, 8, 9, tem um períodozinho parado, e daí há uma nova troca do restante dos dentinhos de leite. Nesse momento tem que procurar um dentista sim, um ortodontista, ir lá conversar. Nesse momento é muito importante. Se estiver tudo bem, ele vai falar, ótimo, né? Vamos nos ver mais para frente. E se precisar ser atuado nesta área de desenvolvimento das arcadas, tem que ser nesse período de crescimento. Muito bem. Olha, eu tinha assim outras coisas que eu queria saber, mas eu não vou agora, meu tempo já não vai mais, não tenho mais esse tempo. Mas quem sabe nós podemos marcar para falar sobre uma outra faixa etária e realmente trazer esse entendimento para as pessoas que estão nos assistindo, doutora. Obrigada. Nesse último minuto, assim, eu quero que você deixe um recado mesmo para todas as famílias sobre criança. Então, o meu recado é o seguinte: criança é a coisa maravilhosa que Deus pôs na nossa vida. Então, assim, criança, não existe criança indesejada, né? Todas foram desejadas por Deus e Ele só determinou quem que ia cuidar. Então, seja um cuidador. Eu penso que hoje, assim, a coisa mais importante é a gente pensar no futuro do nosso mundo. E você, sendo um cuidador,
Esse é o interessante. Então eu mando um abraço para as mães que tiveram seus filhos na sua barriga, para as mães que adotaram seus filhos. E cuidem, gente, cuidem dessas crianças, porque elas são o futuro da Terra, do nosso planeta. E são tudo de bom. Não existe coisa melhor do que nossas crianças. Então, assim, o sorriso é o cartão de visita dessas crianças. O que elas forem fazer nessa vida, o sorriso é o que vai conquistar para elas. Não deixe também de procurar um dentista. E eu agradeço também, pastora, o convite, e sempre que for necessário, estou à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu, a pastora Jurema, estou convidando você para um café da tarde. Esse café da tarde acontecerá ali no Espaço Aluri, no dia 25 de outubro agora. É num domingo à tarde, a partir das 14 horas e 30 minutos. O Espaço Aluri vai estar nos esperando para este café da tarde com os amigos da cidade, com você, e vamos juntas ter um tempo muito diferente, um tempo que vamos falar sobre a saúde plena da mulher, corpo, alma e espírito. Vamos também participar de sorteios, vamos ter um tempo agradável, eu tenho certeza que será uma tarde muito feliz. Os convites, eles precisam ser adquiridos antecipadamente. Serão vendidos aqui na TV Carajás e também pelos telefones 3523-3915 ou 3017-5961. 3523-3915 ou 3017-5961. Adquira o seu convite, convide suas amigas, convide mulheres que você conhece, faça o seu grupo e vamos juntos participar desse café da tarde ali no Espaço Aluri com os amigos da cidade. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente